Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Graça e Glória a paz. Deus. Liga, doutor. Irmãos, olha para o seu irmão aí do seu lado e fala assim para ele. Pergunta assim para ele: o que foi que eles viram? O que foi que você viu? Aí de novo que eu não vi não, vai de novo. O que foi que eles viram? O que foi que eles viram? Irmãos, abram suas Bíblias em Atos 4. Coloquei, ó. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então prenderam os dois e os puseram. Deixa eu voltar no início. Foi nessa daqui que eu. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem e creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Irmãos, 5.000 homens se converteram. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que eram grandes sacerdotes, Caifás, João, Alexandre e os outros eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A pedra que vocês rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Aleluia! Os membros do conselho superior ficaram admirados. Diminui um pouquinho essa luz aqui, irmão. Ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podia dizer nada contra os dois, pois os homens que haviam sido curados estavam ali de pé junto com eles. Em seguida mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto.
Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Os homens que foram curados por esse milagre tinham mais de 40 anos. Amém? Irmãos, explicando para vocês um pouquinho do contexto do que aconteceu, Pedro e João estavam passando por um local e tinha um homem deitado, que era chamado coxo. O homem ele não tinha os movimentos das pernas, ele não andava. E João e Pedro, eles oraram por aquele homem, e pelo nome de Jesus, aquele homem foi curado e levantou. Logo depois eles começaram a pregar sobre a palavra do Senhor Jesus. Eles começaram a pregar sobre o que Jesus, Deus, tinha ensinado. E foi 4. Quantos mil homens mesmo? 5.000 homens. 5.000 homens se converteram através daquelas pregações. Logo depois eles foram presos e foram deixados ali dentro, aguardando outro dia, e depois eles foram julgados, uma espécie de julgamento. Chamaram eles, todos os líderes, sacerdotes, e começaram a discutir o que eles iam fazer com aqueles homens, porque eles não podiam falar de Deus, não podiam falar de Jesus, não podiam falar dos ensinamentos. Só que eles bateram de frente com um problema. Jesus curou aquele homem, Deus curou aquele homem. Como que a gente vai bater de frente com isso? Todo mundo viu. 5.000 homens se converteram através da palavra do Senhor. 5.000 homens viram aquilo. Irmãos, e João e Pedro estavam sendo julgados ali dentro, e eles foram ameaçados e falaram o seguinte para ele: vocês não podem pregar a palavra do Senhor, vocês não podem pregar. Irmãos, aqueles homens, é de se arrepiar a atitude daqueles homens, João e Pedro, é de se arrepiar o que eles falaram. Diante dessas ameaças, eles falaram: como que eu vou ficar calado se eu vi isso? Como que eu vou ficar calado se eu vi aquilo acontecer? Como que eu seria capaz de fazer isso? Irmãos, para a gente entender essa atitude desses dois homens, nós precisamos voltar um pouquinho. Vocês vão entender que essa atitude não era seguida um tempinho atrás em Marcos. Para vocês terem uma ideia, no momento em que Jesus Cristo estava sendo, na hora que o pau quebrou, vamos dizer assim, no momento em que Jesus estava sendo preso, no momento em que ele foi traído, João, os apóstolos, os discípulos, Pedro, negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes diante daquela situação, diante do momento em que Jesus iria ser crucificado. Irmãos, o que será que aconteceu para Pedro mudar completamente a atitude dele? O que será que aconteceu para Pedro, sabe? Vocês conseguem
Vocês conseguem ver o contraste em um momento, em um local, em um determinado momento da Bíblia. Ele é um cara que sai correndo, os discípulos fogem da situação com medo, Jorge. Com medo do que pode acontecer com a vida deles. E em um outro momento, em Atos 1, em Atos 4, os caras são capazes de entregar a própria vida. Aleluia! Os caras são capazes de falar de Deus independente da situação. O que será que aconteceu, irmãos? Espírito Santo. Amém? Aleluia! Irmãos, o que vocês acham que eles viram, aqueles homens? O que aconteceu? Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, irmãos. Amém! Irmãos, quem crê que Cristo vive aqui? Amém! Aleluia! Amém. Irmãos, aqueles discípulos, eles viram Jesus ressuscitar depois de 3 dias. Jesus morreu e depois de 3 dias Jesus desceu. Jesus apareceu para eles do nada, irmãos. Eles viram um amigo dele morrer, o amigo dele ser crucificado, traído, torturado. E depois de 3 dias aquele homem ressuscitou. Aquele homem apareceu e tomou café da manhã com eles, pastor. Ele lanchou com eles, irmãos. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? Você vê uma pessoa morrer, você vê o sepulcro se fechar, parecido com Lázaro, né? Você vê o sepulcro se fechar, você já perdeu completamente as suas esperanças diante daquela situação. E o cara do nada aparece, mano. Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus apareceu e ressuscitou. E não só isso, irmãos. Jesus ficou com eles aproximadamente, pelo menos é o que as escrituras dizem, e muitos estudiosos também falam, Jesus ficou com eles aproximadamente 1 mês e pouco, 40 dias. Irmãos, e nesses 40 dias, vamos dizer assim que aqueles discípulos, eles passaram por um encontro, pastor. Aqueles discípulos, eles passaram por um congresso. 40 dias. Amém? Aleluia! E Jesus ensinou para os discípulos que aquilo que tinha acontecido, aquilo que estava acontecendo, não foi por acaso. É uma profecia. Era uma profecia. Jesus morrer, ressuscitar, sabe? Vencer a morte, vencer o pecado. Aleluia! Não era por acaso, irmãos. E Jesus ensinou os discípulos. Jesus ensinou aqueles homens que aqueles momentos, aquilo que estava acontecendo, a crucificação não foi por acaso. E ele ensinou sobre as escrituras para os discípulos. Amém? Irmãos, em alguns momentos da Bíblia vocês vão ver que Jesus fala para os discípulos: quando vocês se converterem. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi várias vezes em The Chosen aparecer essa fala em específica, Jesus falando para os discípulos: quando vocês se converterem. Agora você pensa, os discípulos estavam quase 3 anos com Jesus, e Jesus do nada chega e fala: cara, quando eu me converter, eu estou andando com Jesus aqui. Quando eu me converter? Como assim quando eu me converter? Irmãos, vamos entender. Amém? Amém! Aleluia! Amém. Amém! Irmãos, a palavra de Deus se cumpriu. Aleluia! Amém? Só estou achando Glória a versículo Deus! aqui. Aleluia! Irmãos, Mateus 28, 18
ao 19. Tem gente que sabe de cor isso daí. Pode conferir. Irmão. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder do céu e na terra. Portanto, vão todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, olha isso daqui. Jesus chegou perto. Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Irmãos, vamos refletir um pouco. O que a gente estava falando agora? Pedro e João estavam ali diante do Sinédrio, diante daquela situação em que eles estavam sendo ameaçados para pregar a palavra de Deus. Agora vamos ver, Jesus de um lado falando: vocês têm que pregar o Evangelho. E aqui o Sinédrio, aquelas pessoas, aquelas autoridades da igreja falando: vocês não podem pregar. Aí os caras olham para um lado, olham para o outro. Jesus do outro lado, Jesus que tem todo o poder na terra e no céu. E os caras, os líderes da fé aqui: vocês não podem pregar. E os caras falam: vai te matar, mano. Vai morrer aí. Cara, o que eu ouvi, eu não posso parar de pregar. O que eu ouvi, eu não posso parar de pregar. Eu não posso negar o que eu vi, eu não posso negar o que eu sei, o que ele me ensinou. Irmãos, é exatamente isso que está acontecendo. E a palavra diz que João e Pedro, eles estavam cheios do Espírito Santo. Naquele momento em que eles responderam o Sinédrio, eles responderam aquelas autoridades. Irmão, vai ter que parar. Parar de falar de Jesus, eu não vou parar. Parar de falar da palavra de Deus, eu não vou falar. Parar de falar do que ele me ensinou, eu não vou parar, irmãos. É isso que está acontecendo. Foi isso que bagunçou as estruturas daqueles discípulos. Foi isso que mudou a atitude daqueles discípulos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, e eles sabiam que obedecer a Deus era mais importante do que agradar homens. Obedecer o que Deus tinha dito a eles, que é o id, né? Obedecer o meu id, obedecer o que Deus estava mandando, Jesus estava mandando, quem tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. É muito mais importante eu falar de Deus, é muito mais importante eu pregar o Evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo em momentos complexos na nossa realidade, na nossa política no Brasil. Vemos notícias constantemente de outros países, de pessoas que estão sendo perseguidas por falar de Jesus, por falar de Deus. Irmãos, essa palavra aqui ela é mais atual do que tudo. Essa palavra ela é mais atual do que tudo, irmãos. Aleluia. Irmãos, Amém, Jesus. quem nós estamos sendo? Pedro e João em Atos, que eles são, fervorosos, cheios do Espírito Santo, capazes de dar a própria vida para falar da palavra de Deus, ou nós somos Pedro e João e Marcos, covardes, com medo? Amém? Aleluia. Aleluia. Amém. E se o Xandão mandar parar de pregar, irmãos? Obedecer a Deus, irmãos, independente da situação. Irmãos, deixa eu só achar aqui.
Além disso, Jesus falou para os discípulos também, que eles não podem simplesmente ir e pregar o Evangelho. Eles devem aprender sobre a palavra de Deus. Eles devem aprender sobre o que Deus tem, sabe? Eu, particularmente, eu tinha muita dificuldade de chegar aqui na igreja e falar sobre Deus, irmãos. Eu estava vivenciando aquilo, estava começando a vivenciar aquilo. Deus tinha acabado de mudar a minha vida, mas eu já tinha um testemunho. Eu já tinha um testemunho, mas Deus fala para os discípulos o seguinte: vai, prega o Evangelho, mas vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam se converter. Irmãos, e todos sabem o que aconteceu em Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, irmãos. E as pessoas falavam em línguas, e as pessoas entendiam, sabe? Irmãos, antes da gente ir cumprir o nosso ID, testemunhos, ok. Mas antes da gente ir cumprir o nosso ID, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer para nossas vidas. Reflitam um pouco. Eu mais ainda, irmãos, porque eu não sei nem se eu estou aqui há 3 anos. Acho que estou. Irmãos, acho que estou um pouquinho mais. Mas, cara, os discípulos ficaram com Deus, com Jesus, 3 anos da vida deles, aproximadamente 3 anos da vida deles. É o que diz as Escrituras, o que os estudiosos dizem. Aproximadamente 3 anos da vida deles, eles ficaram com Jesus, e Jesus falava para eles assim: cara, você vai entender quando você se converter. Você vai entender quando você se converter. Aí Jesus chega, Jesus chega, ressuscita, está na frente dessas pessoas vivo, depois de 3 dias, e fala para eles 40 dias, ensinam para eles 40 dias, e aí eles entenderam, pastor. Porque para vocês pensarem, Jesus falava que, já tinha falado um pouco antes que ele ia morrer. Jesus já tinha falado que ele precisava morrer. Jesus falava que aquela profecia era necessária, só que os discípulos, eles não entendiam. Os discípulos, eles não entendiam ainda. Ou eles não entendiam, ou eles tinham medo de perguntar. E muitas coisas também que eles foram entendendo com o tempo, através das parábolas de Jesus. Mas, depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus chegou e falou para eles: olha só, isso daqui estava escrito. Isso daqui estava escrito. E mostrou para eles onde que estava escrito. Ensinou para eles onde que estava escrito. E eles entenderam. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, ele chegou, pastor, em Atos 4. Chegou em Atos e foram capazes de dar aquela resposta para o Sinédrio. Eles foram capazes de dar aquela resposta para o Sinédrio, irmãos. Irmãos, qual será a nossa resposta diante de perseguições? Será que nós temos cumprido o nosso ID? Será que nós temos entendido o que Deus quer falar com a gente através das Escrituras? Qual é o nosso posicionamento, irmãos, através do Evangelho? Qual é o nosso posicionamento a respeito do Evangelho? Nós estamos aqui na igreja só por estar. Nós estamos aqui na igreja somente para cumprir, bater o ponto, como no trabalho, Jorge. Ou nós estamos aqui para aprender de Jesus e replicar lá fora. Aprender o que Jesus quer para nossas vidas. Sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, não só ouvir a palavra de Deus, nós precisamos buscar intimidade com Ele para sermos capazes de dar uma resposta como essa. Aleluia. Irmãos, nós somos chamados para falar de Deus onde nós estamos.
Nós somos chamados para falar das Escrituras, para falar das maravilhas que Deus fez nas nossas vidas, em todos os lugares. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na rua da nossa casa. Irmãos, tem muita gente aqui nessa rua que ainda não se converteu. E Jesus, nesse momento aqui, ele deu a maior carteirada da história, pastor. Meu mundo, minhas regras, vocês vão fazer discípulos. Vocês vão pregar o Evangelho. E a atitude de Pedro e João mudou, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos nos levantar. Glória a Deus. Glória a Deus.